Então, boa noite, Banda Mel. É um prazer estar com vocês nessa noite tão especial. A gente vai se debruçar no Plano Nacional de Economia Circular para poder dar as nossas contribuições. Eu sou Carla Pereira, da Pera Peralta, eu sou anfitriã da rede, junto com Ana Borba, e eu vou passar a palavra para a Aninha falar um pouquinho com vocês também. Oi, minha gente, eu sou Ana Borba, sou empreendedora na Lichique e sou anfitriã também na Rede Nós, junto com Carlinha. A gente tem um trabalho de comunidade muito bacana lá, que eu vou contar aqui para vocês um pouquinho. A Rede Nós é uma comunidade de pesquisa e prática em economia circular. É uma rede que acontece online, mas que também tem algumas ações presenciais. A gente já tem mais de 3 anos de vida, assim. Essa rede surgiu através de um GT, né, de um grupo de trabalho dos alunos da turma de fevereiro de 21 da Ideia Circular. A gente fez o curso da Ideia Circular e várias pessoas se juntaram, não largou, né, a gente não largou a mão um do outro. E aí estamos aqui agora com mais de 100 encontros e no ano passado a gente lançou um site para convidar outras pessoas que ainda não fizeram o curso que possam também fazer parte da rede. Então, essa comunidade é tecida a muitas mãos, né? A gente tem muita gente aqui que colabora para que ela aconteça. Mais recentemente, a gente acabou de lançar um podcast que se chama Ciclicamente, então a gente vai deixar aí os links para vocês conhecerem tanto a Rede Nós como o podcast que começou a movimentar. Ele acontece presencial ainda, as gravações são presenciais, acontecem em São Paulo, mas a gente já tem aí alguns convidados que já toparam, né, fazer essa conversa com a gente, e a ideia é sempre essa, né? Transitar da economia linear para circular de forma coletiva aqui e compartilhada e bem colaborativa. Eu vou passar para a Carlinha aí para ela fazer o combinado da noite, que a gente tem aí uma noite de trabalho bem, bem bacana hoje. Gratidão aí pela presença de todos. Então, para o nosso encontro fluir, a ideia é que a gente deixe os microfones fechados quando não estiver falando e deixe a câmera aberta sempre que possível. Quando entrar no Zoom, também é legal cada um colocar o seu nome e a cidade onde está, para a gente ter uma noção de com quem a gente está falando. Sempre falar com intenção e ouvir com atenção e curiosidade. E quando alguém precisar falar, levantar a mão ou escrever no chat, cabe muito bem. E cuidar do tempo de fala para que a gente garanta também o tempo de escuta. E hoje, como a gente tem um encontro especial, quem puder participar do encontro pelo computador vai ser melhor ainda. E agora eu queria convidar a Carla Tenenbaum para falar um pouquinho mais sobre como vai ser a dinâmica do nosso encontro. Beleza, gente, obrigada. Então, primeiro eu queria agradecer muito, imensamente a rede, a vocês por terem puxado esse encontro, pedido para organizar esse encontro. É sempre maravilhoso as provocações, né? Agradecer a Cici, que aceitou o convite de vir aqui contar um pouco para a gente, da perspectiva dela. O Pedro Prata, que também aceitou o convite, mas não chegou ainda, porque ele está em São Paulo e parece que está sem luz em São Paulo. Então, ele estamos torcendo para ele conseguir chegar, que, enfim, que a luz volte, ele venha pelo celular com luz de vela. Espero que ele chegue, mas eu acho que isso está acontecendo bastante, né, em São Paulo. E agradecer cada uma das pessoas que estão aqui, que se inscreveram. Foram mais de 500 pessoas inscritas, assim, muito interesse nesse momento em participar, em saber mais, em contribuir. Então, muito bacana, a gente fica super feliz. Então, para contar aqui como vai ser o fluxo de hoje, como a gente pensou esse encontro, então, a gente vai começar fazendo uma leitura coletiva só do resumo da introdução à chamada pública, para dar um contexto do que a gente está falando desse plano. Vamos passar para essa conversa com a Cici e com o Pedro, né, sobre se o Pedro conseguir chegar, estou torcendo. E depois a gente vai fazer um momento Jabá do Bem, que vai ser um pequeno lançamento falando sobre o treinamento da ideia circular, que é essa economia circular na prática, que é esse curso que as meninas comentaram, que foi da onde surgiu a Rede Nós, né, que as pessoas quiseram continuar a conversar. A gente vai abrir vagas na semana que vem, então eu vou contar só um pouquinho para quem tiver interesse, que faz parte desse momento também de capacitar, né, as pessoas para isso. E com a Bia Luz, que vai falar também do guia de comunicação para a economia circular, que também ela está lançando pela Exchange for Change, o Hub de Economia Circular e o IBEC.
Isso vão ser 5 minutos, depois a gente vai passar por uma leitura todos juntos, só dos eixos e dos macro-objetivos do curso, do plano, para poder ter uma noção de quais são esses 5 eixos, e aí a gente vai se dividir para pôr a mão na massa mesmo, para fazer uma discussão mais aprofundada de cada eixo, porque não dá tempo da gente fazer aqui. A gente até tinha pensado em fazer uma leitura, mas a gente testou e ia ser meia hora só para ler esse plano, ele é muito rico, muito recheado, então a gente preferiu fazer essa leitura bem resumida, para dar uma noção geral, e aí passar para as salas para discutir e aprofundar. Depois a gente volta aqui na sala geral só para ter um feedback de como foi, fazer uma conversa mais coletiva, tá? A Bia já está aí também, maravilhoso. Bia, você está em São Paulo, estava com luz, tem gerador, espero. E, enfim, gente, então, e uma coisa só importante, assim, um dos objetivos daqui não é só a gente ouvir, aprender e discutir, mas também contribuir com a chamada pública, né? A gente vai ouvir mais da Cici, mas eu acho que tanto qualificar as contribuições, mas né, a qualidade é muito importante, mas acho que a quantidade também é legal a gente estimular mais contribuições. Então, a gente quer que todo mundo que está no encontro aqui, ó, são 138, mais de 500 pessoas se inscreveram. Eu acho que estava com quantas contribuições agora? Vamos só registrar isso. Nós temos 168 contribuições estão na chamada pública, da consulta pública. Então, se todo mundo aqui contribuir, a gente quase dobra isso. E se mais gente, enfim, é legal a gente mostrar que esse tema é relevante, tem muita gente de olho interessado nele. Só que é um pouquinho, pode dar alguns bugs essa conexão. A gente vai colocar agora já o link no chat para a consulta pública, para vocês terem essa primeira parte para tentarem logar. Né? A ideia é você, quando você clica lá, você tem a consulta pública e para contribuir você tem que logar no gov.br. Quando você loga no gov.br e volta para a chamada pública, ele pede às vezes um cadastro a mais, você tem que pôr um pouco mais de informações e aí você consegue contribuir. Antes de ir para as salas simultâneas, a gente vai voltar para isso, fazer um tutorial, mas eu quis já dar esse tempo daí tentando logar, para a gente ter esse tempo e não deixar tudo para a última hora, porque realmente, quando eu fui logar essa tarde, eu fiz tudo isso e ainda deu um bugzinho que ele ficava me pedindo para colocar um código infinitamente. Eu punha um código, aí ele voltava para a tela do código, eu punha o código, eu fiz 10 vezes o código, e aí depois deu certo quando eu só copiei e colei de novo no navegador o link esse daí que ele pôs no chat, deu certo. Então, assim, tentem. Se não der certo, não precisa interromper. A gente vai ter um momento antes das salas para tentar ajudar quem não conseguiu. E se não conseguir mesmo, a ideia é que vocês abram, cada um no seu computador, um bloco de notas, um Word, um e-mail para você mesmo e vão anotando, a partir da discussão na sua sala, as contribuições que vocês querem fazer para fazer depois. A gente tem mais uma semana antes que acabe a consulta pública. Mas quantas mais a gente conseguir fazer aqui, eu acho que vai ser muito legal. Tá bom? Então, acho que era isso. Não sei se eu esqueci alguma coisa. E eu acho que a gente pode passar para a nossa leitura coletiva desse resumo, só para contextualizar aqui esse plano e a consulta pública. Vocês estão me ouvindo? Perfeito. Sim, estamos Perfeito. Então, vou chamar, escutando. então, a Ana, a Carlinha, o Diogo e a Marina, que vão ser também, quem são as pessoas da rede, que vão facilitar também cada uma das salas, cada um dos eixos. Então, bora lá. Beleza, vou começar, minha gente. Esta consulta pública tem como objetivo receber contribuições para a construção do Plano Nacional de Economia Circular, documento que orientará as ações estratégicas do Brasil na transição para um modelo econômico mais sustentável, inovador e competitivo. A criação desse plano é um desdobramento da Estratégia Nacional de Economia Circular, ENEC, instituída pelo Decreto número 12.082, de 2024, e representa um marco fundamental para a implementação de políticas que promovam a circularidade na produção e no consumo. Trata-se de um passo essencial para transformar a economia brasileira, reduzindo desperdícios, otimizando o uso de recursos e impulsionando a inovação tecnológica e industrial. A economia circular se diferencia do modelo linear tradicional, que extrai, produz, consome e descarta, ao priorizar a não geração de resíduos e poluição,
a circulação de materiais e produtos em seus mais altos valores pelo maior tempo possível e a regeneração dos ecossistemas. Esse conceito amplia a competitividade do setor produtivo e contribui para a descarbonização da economia, ao mesmo tempo em que fomenta a inclusão social e o desenvolvimento sustentável. Embora seja uma ação de Estado com impacto de longo prazo e capaz de atravessar diferentes gestões governamentais, o Plano Nacional de Economia Circular nasce em um contexto político que reforça seu compromisso com a sustentabilidade e o desenvolvimento socioeconômico. O governo federal tem colocado a economia verde, a reindustrialização sustentável e a redução das desigualdades como eixos estruturantes de sua atuação, alinhando-se às melhores práticas internacionais e às demandas da sociedade brasileira. Dessa forma, convidamos setores produtivos, academia, sociedade civil e governos estaduais e municipais a participarem ativamente desta consulta pública, contribuindo para a definição de macroobjetivos e ações que nortearão a transição para um sistema econômico mais eficiente, regenerativo e inclusivo. A consulta pública estará aberta entre os dias 18 de fevereiro e 19 de março de 2025. Contamos com a sua participação para construir um Brasil mais circular, inovador e sustentável. E era isso, gente. Então, agora passar para a conversa. O Pedro chegou, está aqui, maravilha. Não voltou a luz ainda, então ele me falou que se não voltar a luz, ele vai falar com a câmera fechada, porque está meio escuro, não tem problema nenhum. Acho que bom que você conseguiu chegar, Pedro. E vou começar com a Cici. Cici, muito bem-vinda, muito obrigada por ter chegado. E eu queria começar te fazendo algumas perguntas que o pessoal trouxe, assim, que a gente pensou para ajudar a gente a entender melhor um pouquinho desse processo. Você fica à vontade, está no escuro, mas está aqui o Pedro. Legal. Então, assim, a questão que a gente queria te perguntar, né, e você fica à vontade para construir, falar o que mais você quiser a partir disso. Mas como o plano foi construído, né, então quais grupos foram ouvidos, quem participou dessa elaboração? Uma questão, que tipo de espaço de brecha a gente tem nessa consulta pública, né, então o que não vai mudar do que está lá e o que pode mudar, né, naquele texto? E quais são os próximos passos depois da consulta pública, né, não só até o lançamento, mas também da implementação do plano, né, e se tem recursos financeiros para colocar essas ações em prática e se tem oportunidades para profissionais dedicados à economia circular, que a gente tem vários aqui, contribuírem e participarem, ajudarem a fazer isso acontecer no trabalho que está previsto no plano. Então, passo a palavra, Cici, muito obrigada, fique à vontade. Tá dando interferência ainda? O Lucas falou que estava dando interferência. Tá. Vocês estão me escutando bem? Sim, está dando para escutar. Pessoal, boa noite. Boa noite a todas as pessoas. Eu queria muito agradecer esse trabalho de vocês, porque, na verdade, vai dar amplifica o trabalho que a gente tem feito, né, no governo, mesmo divulgando a consulta pública, como a Carla falou, só tem 168 contribuições, né, e dia 19, quarta-feira, já termina o prazo. Então, a gente espera que, mais agora no final na reta final, as pessoas resolvam contribuir. Conheço algumas pessoas aqui, a Ana não lembra de mim, mas a gente fez um curso de empreendedorismo regenerativo juntos, na Fundação Schumacher. Olha, A Carla está sempre próxima a mim, né? Assim, a gente, desde que começou assim, essa jornada, a gente se conheceu em Salvador. Da primeira vez que eu apresentei algo sobre a estratégia nacional, o Pedro aqui participa com a gente, aí eu vou com a Bia Luz está aqui também, a Fernanda Daltro é outra que também sempre nos apoia com contribuições. Eu não estou vendo todo mundo, só algumas pessoas que eu vi aqui. Então eu estou achando legal porque tem uma pessoa aqui, Gisele de Puxinanã, na Paraíba. É uma cidadezinha
da Paraíba, de onde eu sou, né? Achei legal isso aqui. Mas, enfim, vamos lá. Então, como o plano foi construído? Desde o começo, até antes da criação do plano, na criação do decreto, a gente sempre se propôs a ouvir todas as pessoas interessadas, né? Então, eu acho que muitas pessoas podem dar esse testemunho de que a nossa diretoria lá, tanto o Lucas como eu, que ocupo a coordenação geral, a gente sempre escuta as ideias e as propostas de qualquer pessoa que chega até a gente e, e queiram contribuir nesse tema. Então, a gente já começou essas conversas, teve um apoio já inicial da Fundação Ellen MacArthur, trazendo esse tema para a gente. Na verdade, tinha sido construído, né, na transição, essa coordenação, que trabalharia com economia circular, e essas competências em várias áreas do governo federal. Mas, assim, eu acho que das primeiras pessoas com quem eu tive contato foi o Pedro e a Luísa Santiago. Né, vamos ajudar, vamos apoiar vocês. A gente já tem no Chile, já tem na Colômbia, já tem em vários lugares da América Latina e do Caribe, mas o Brasil ainda está um pouco atrasado nessa implementação de um plano, de alguma coisa, de um roteiro de economia circular. Eu vi que a Júlia do Penuma também está aí, e ela é super parceira, assim, também, de apoio na contribuição e até realmente nos ajudando na elaboração do plano. Então, como eu comentei, desde o começo a gente começou a ouvir, né? Ouvir os setores, principalmente a indústria que chega até a OMDIC, né? Mas ouvindo também esses organismos da sociedade civil, organismos internacionais que têm mais conhecimento com a questão. E também, logo no começo, quando a gente tinha algum estudo sobre economia circular, e a gente queria trabalhar, já estava pensando em trabalhar no decreto, porque o que acontece? A gente tem um PL, que é um projeto de lei, que é o 1874, que já está há um bom tempo aí para ser aprovado na Câmara dos Deputados, e ele que é a Política Nacional de Economia Circular, né? É algo em lei, que define alguns instrumentos. Só que a gente não queria esperar, porque esse projeto de lei está para ser aprovado toda semana e não é. Então, a gente já vai começar a construir com base inclusive na definição que foi já acordada nesse PL 1874, porque já é uma definição consensuada num fórum com o CNI, com Ellen MacArthur, com sociedade civil. Então, a gente já vai se aproveitar desse conceito que já está consensuado e vamos vendo mais ou menos como funciona o PL, como vai funcionar a lei, já vamos traçando alguma coisa semelhante. E aí também a gente fez alguns encontros lá no MDIC, para não só a indústria, e vocês sabem que às vezes, né, quem tem mais recursos de ir lá, de fazer uma audiência e tal, a gente está aberta a todo mundo, mas a gente sabe que nem todo mundo pode chegar até a gente. E aí a gente fez 2 reuniões com um grupo de mulheres, foi lá que a Carla participou, para já começar a estudar o resumo executivo e esse resumo virou decreto, né? A gente sabe que mudou muito, né? Aquela como é que funciona o trabalho do executivo? A gente faz uma proposta, só que ela tem que ser, cada palavra daquela, do decreto, cada linha que está lá, tem que ser consensuada pelos diversos órgãos que trabalham com o tema. No caso da gente, por exemplo, o MMA, no caso da gente, a própria Secretaria-Geral, que faz trabalho com catadores. Então, o MEC, o MCTI, que já tem um trabalho grande
com a economia circular. Então, a gente faz esse consenso com os órgãos e depois ainda a Casa Civil passa vamos dizer assim, ela deixa mais ou menos do jeito que o presidente assinaria, né? Então, assim, foi uma etapa muito grande de negociação para esse decreto sair. E uma das perguntas que a Carla tinha me passado é que o decreto, aqui eu estou contando a história do decreto ainda, depois eu vou passar para o plano. E o decreto, as coisas que estão no decreto a gente não consegue mudar. Eu vi até um erro aí no texto que a gente colocou na consulta pública. Cara, assim, por mais que você olhe, reolhe, e você deixa passar um errinho. O que a gente não consegue mexer. O decreto 12.082, de 27 de junho de 2024, ele estabelece as diretrizes. E essas diretrizes também foram muito consensuadas, assim, foram muito negociadas. Acabou entrando uma diretriz que foi lá trabalhada na nossa mesa de debate de mulheres. Foi uma diretriz que foi levada de lá, que é a que trata de... deixa eu ver aqui para não esquecer nada. Garantia de uma transição justa, inclusiva e equitativa, que aborde disparidades de gênero, de raça, etnia e socioeconômicas. Depois, no artigo 4º do decreto, a gente vai descrever os objetivos, que são 5 objetivos principais, né? Que é criar um ambiente normativo e institucional favorável à economia circular. Depois, fomentar a inovação, a cultura, a educação e a geração de competências para reduzir, reutilizar e promover o redesenho circular da produção. Reduzir a utilização de recursos e a geração de resíduos, de modo a preservar o valor dos materiais. Propor instrumentos financeiros de auxílio à economia circular. E, por fim, promover a articulação interfederativa e o envolvimento de trabalhadoras e trabalhadores da economia circular. Então, assim, esses objetivos, que são os eixos em que o plano está formatado, a gente não consegue mexer, está em decreto. Depois disso, a gente tem assim, que para cada eixo, cada objetivo desse, ele diz, por meio de, a linha A, por exemplo, do primeiro, né, criar ambiente normativo e institucional favorável à economia circular por meio do estabelecimento de metas, padrões, indicadores quantificáveis, aí tem a linha A, B e C, para todos esses eixos. Isso a gente também não consegue mudar, porque a gente está... deixa eu ver aqui que eu perdi a tela de vocês, tá? Os objetivos e por meio do que eles serão atingidos, a gente não consegue mudar, porque teria que mudar o decreto, e aí é bem mais complexo. Agora, dentro desses objetivos e dos macro-objetivos que a gente colocou lá no plano, a gente consegue melhorar. Ali a gente tem uma minuta com ações que foram trabalhadas por nós do MDIC, pelo MCTI, pelo IBEC da Bia aqui, pela Fundação Ellen MacArthur, o PENUMA também trabalhou junto com a gente. Estou tentando lembrar de todo mundo. O BNDES, o Ministério da Fazenda, a Unicatadores, e o MMA e o SEBETS. Então, a gente teve já uma preocupação de botar como co-líderes desses eixos responsáveis pela formatação das ações, pela elaboração das ações, governo e entidade de sociedade civil ou de sociedade representativa de empresas. Então, a CNI também participou, esqueci de falar, e a Anvisa também. Alguns contribuindo menos, outros contribuindo mais. Então, a gente tentou, desde o começo, ter atores que são especialistas no tema e que são representativos, tanto da indústria como da sociedade civil organizada.
essa acho que foi uma pergunta que vocês fizeram, né? A outra pergunta, então, a brecha. A brecha são as ações. Vocês podem contribuir tanto sugerindo novas ações ou tentando melhorar as ações. Coisas que eu já recebi também de contribuição, que eu já vi lá. Algumas pessoas acham que tal ação está mais relacionada com outra ação. Às vezes passa, então é uma coisa que você também pode contribuir, está mais relacionada com determinado eixo, com macro-objetivo. Ou gente que já sugeriu glossário, a gente tinha colocado, mas pediram para a gente reduzir o texto o máximo possível para entrar na consulta. Então, é ótimo que o pessoal esteja dizendo, está faltando um glossário de termos, porque aí a gente vai poder reincluir esse glossário que a gente já tinha pensado. A Júlia Tourinho, do Penuma, ela desde o começo ela falava nisso, mas a gente estava lá sendo pressionada para diminuir o número de páginas. Então, quais são os próximos passos agora, depois da consulta? A consulta vai ser até o dia 19. A gente vai ter até a próxima reunião do fórum, que é o dia 8 de maio, do Fórum Nacional de Economia. Eu vou falar um pouquinho do fórum para vocês, não sei se vocês estão bem por dentro. Houve um ato do secretário executivo do MDIC, né, instituindo o fórum. Foi a portaria, acho que essa primeira portaria foi a dos 309, depois eu posso passar o nome delas, o número delas certinhos, mas uma de instituindo o fórum, dizendo quais são os órgãos e entidades do governo federal que fariam parte. Então, ali tem 18 órgãos e entidades, né? Vários ministérios, mas também tem Anvisa, por exemplo, tem o BNDES, né? Tem a Embrapi, que é uma agência de inovação. Então, a partir desses 18, foi negociado com a Casa Civil que tivesse paridade de representantes da sociedade civil organizada, de associações que representassem a iniciativa privada, indústrias, empresas, e de associações de estados e municípios, porque a gente tem um eixo de articulação interfederativa e essas políticas, a política tem que chegar aos municípios, né? O governo federal, ele traça uma política nacional, direciona, dá até incentivos, mas os estados e municípios também têm que encampar isso, né? Porque é ali que é feito realmente, que é onde as empresas estão, onde as indústrias estão, onde os pequenos empresários estão. Então, para que chegue até lá, a gente precisa de uma boa articulação com estados e municípios. Então, são 18 órgãos e entidades do governo federal, tem 8 sociedades, associações que representam empresas e empresas privadas, tem 8 que representam a sociedade civil organizada, sem relação de representatividade com empresas, e tem 2 de estados e municípios, né? Então, a gente tem 36 participantes do Fórum Nacional de Economia Circular. Esses participantes, eles têm direito a voto, né? A gente elabora o plano, os líderes, os colíderes elaboram o plano, e a gente propõe ao fórum para ser aprovado e depois enviado ao ministro de Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. Pela portaria que instituiu o fórum, a gente tem que enviar para aprovação em até 120 dias isso tudo está bem organizado nos textos dos regulamentos. A gente tem que, após a primeira reunião do fórum, que foi agora dia 14 de fevereiro, a gente tem que enviar o plano para aprovação em até 120 dias, né? Então, mas a gente já quer aprovar o plano agora em maio, né? Na segunda reunião do fórum, que está prevista para 8 de fevereiro, ou para 8 de maio, desculpa, para 8 de maio. Então, a gente conseguindo aprovar esse fórum, como é que vai funcionar?
acho que vocês perceberam lá que no plano que cada eixo tem já a participação de pessoas, de entidades, né, ou de empresas, ou de associações que têm mais interesse em determinados eixos do que outros, né? Porque ali é meio assim, tem gente que trabalha mais com a parte de resíduos, tem gente que trabalha mais com redesenho, tem gente que trabalha mais com a parte do ambiente regulatório, que é, por exemplo, a CNI e a Anvisa. Então, a gente tentou dividir mais ou menos assim. E lá, a gente vai dividir, após as ações serem aprovadas, que serão então, serão essas ações as implementadas no plano. Então, após essas ações serem aprovadas, a gente vai constituir os grupos de trabalho com as pessoas que estão no fórum, né? Para a gente já traçar as estratégias de implementação dessas ações. Saber de onde virão os recursos, né? Por exemplo, o eixo, que é o eixo que a Fundação Ellen MacArthur trabalhou bastante. Na verdade, a Fundação Ellen MacArthur trabalhou tudo, mas ela é líder, junto com o MCTI, do eixo do segundo eixo, que trata toda a parte de pesquisa, desenvolvimento, inovação, cultura, voltadas ao redesenho, né? Ao redesenho circular, ao desenho circular. Então, ali, a gente prevê, por exemplo, que as chamadas, os editais de fomento do MCTI tenham agora critérios de circularidade para serem seguidos. Então, esses recursos vão ter, a gente já quer que os próximos editais saiam com recursos mais voltados para essas empresas ou essas indústrias, esses atores que querem pesquisar, desenvolver e inovar para garantir que a gente tenha êxito na circularidade econômica. Então, esse seria, por exemplo, cada eixo vai ter uma implementação de uma forma específica. Por exemplo, no eixo da fazenda, que é o de instrumentos financeiros, ali a gente já quer discutir junto com o BNDES novos mecanismos de financiamento, financiamentos que sejam mais adequados aos negócios mais inovadores da economia circular e que já venham com um olhar de circularidade, porque os instrumentos que a gente tem são instrumentos que prevalece a economia linear, são instrumentos financeiros que foram feitos para o modus operandi que já vinha ocorrendo aí desde a Revolução Industrial, que é, né, fabrica, consome, descarta. A gente precisa ter instrumentos financeiros mais específicos. Então, lá vai ter esse desenho, né? Vai ter esse desenho, e junto com o BNDES a gente quer apresentar linhas de financiamento mais específicas, que seja com uma taxa de juros menor, que seja com uma diferença na garantia, porque a gente sabe que às vezes a garantia é um problema para as pessoas que querem pegar em financiamento, que existam financiamentos mais novos, tipo com blended finance. Então, e aí vocês me perguntam, né? Vai ter espaço para as pessoas que trabalham com economia circular, né? Nessas ações do plano? A gente espera que sim, a partir do momento que a gente trabalhe essas novas essas ações, como, por exemplo, como eu já citei aqui, os editais de fomento, ou essas novas linhas de crédito. Então, a gente espera que isso movimente, né? Que a gente mobilize capital e que isso movimente o mercado voltado para a economia circular, né? Por exemplo, quando a gente pensa em compras públicas, tem um eixo lá também que a gente vai, nas compras públicas, estabelecer critérios, porque hoje eles chamam muito de compras sustentáveis. Os critérios são sustentáveis, mas não existem critérios de circularidade, né? Até nas compras do governo mesmo.
Então, ali, a gente vai trabalhar critérios que dê prevalência ou priorizem materiais mais duradouros, ou materiais que podem ser reciclados, ou materiais que podem ser ou produtos que podem ser reparados. Então, assim, tem uma série de construção de ações e de implementação, e cada uma com um foco em habilitar novas pessoas ou novas empresas para esse trabalho de circularidade. Eu sei que você já vem trabalhando nisso há muito tempo, né? Conheço algumas iniciativas aqui, mas a gente acha que falta esse olhar diferente nos instrumentos do governo, tanto de fomento à inovação, como de financeiros mesmo, ou até esses outros instrumentos usando o poder de compra do Estado, como é a parte de compras públicas, ou até mesmo por exemplo, no Ministério mesmo, a gente tem agora um outro programa chamado Selo Verde, né, que ele vai dar um selo para produtos ou grupo de produtos que sejam sustentáveis. E a gente está colocando como sustentabilidade critérios de circularidade. Então, para a empresa ter aquele selo, vai precisar de uma acreditação, né? Então, assim, já abre, vamos dizer assim, uma oportunidade para consultorias ou essas acreditadoras que trabalhem com certificação de produtos, né? Já vai abrir essas próprias indústrias ou empresas que quiserem esses selos em seus produtos, elas vão ter que se capacitar, elas vão ter que entender mais o que é economia circular, por exemplo, para que se receba esse selo do Ministério, para que possa usar o selo do Ministério. Então, assim, são vários caminhos que a gente pretende abrir. Claro, alguns vão dar mais certo do que outros, mas é aí que a gente espera de vocês, que já têm conhecimento na ponta, as contribuições. Porque essa semana mesmo eu participei de um outro desse tipo aqui, era como se fosse um seminário também para discutir o plano, e já era de uma associação de produtos médicos hospitalares. E eles, mas o que vocês estão planejando para o nosso setor? E aí o Pedro, ele tem, eu acho que eu estou passando do tempo, gente, mas assim, vou falar isso rapidinho e a gente eu paro. A gente tentou fazer um plano setorializado, com setores já específicos, mas a gente viu que a maturidade, inclusive foi um trabalho sensacional que a Amy MacArthur fez, ela conseguiu, no eixo dela, fazer isso. Mas os outros eixos, a gente não conseguiu, nem no próprio eixo de ambiente regulatório. Então, esse setor vai e me pergunta, quais são as mudanças que vocês vão fazer nas legislações, nas resoluções, para a gente poder começar a atuar, porque eles querem fazer aluguel de equipamentos médicos, reparo, essas coisas, esses outros modelos da economia circular. Aí eu falei, olha, vocês têm que me ajudar, porque existem milhares de setores, a gente não consegue ter conhecimento de todos os setores, nossa equipe é pequena, o que a gente conseguiu fazer agora foi um plano mais abrangente, né? De um plano que vê grandes grupos de ações que resolvam alguns problemas concretos. Agora, quem está na ponta, quem trabalha em setor específico, é que vai saber, olha, não adianta você me formatar um instrumento financeiro para mim que a garantia, eu posso até, a taxa de juros pode até ser essa, mas a garantia que é dada é uma garantia muito alta que eu nunca vou conseguir esse empréstimo, vamos dizer assim, ou esse financiamento. Ou então o tempo. Eu nunca vou conseguir pagar nesse tempo. Então, assim, cada caso, só a pessoa que está trabalhando nisso diretamente na ponta é que vai saber. E é por isso que a gente precisa das contribuições na consulta pública, para que a gente tenha noção de como chegar até dos negócios maiores aos negócios menores. Acho que é isso. Eu tentei
eu tentei responder tudo que a Carla tinha me passado aqui. Maravilhoso, Cici, muito obrigada. Acho que foi bem, deu para entender bastante, né, por dentro, assim, desse olhar, né, de como é complexo também, como, né, foi bem abrangente mesmo o trabalho e quanto espaço. Parabéns, viu? Sou muito admiradora e muito feliz pelo trabalho de vocês. E eu vou passar para o Pedro. O Pedro tá aí, né, Pedro? Tá no escuro ainda? Estou aqui, Carla, no breu, tô no escuro, mas estou aqui. Ainda tem bateria no celular? Ainda tem, não, vai dar certo, vai dar certo. Vai dar. Beleza. Pedro, ó, só para, porque realmente é difícil controlar o tempo, então eu vou te falar só para, de repente a gente tem, ó, até, agora é 7h45, você conseguir falar até às 8, sabe? 15 minutos? Tá bom, tá ótimo. Eu vou tentar ser bem breve, Carla, até porque eu tô sem câmera, né? E até fica um pouco mais, para quem assiste ou ouve, né? Fica mais complexo. Deixa Bom, eu só fazer as perguntas para o pessoal saber, que eu já tinha claro. passado para o Pedro, mas mais ou menos o que a gente perguntou para o Pedro, assim, nesse momento, mas acho que também fica à vontade para falar o que, como você quiser. Mas a gente estava também, acho que a Cici mencionou isso, mas é uma coisa que as pessoas que estão acompanhando às vezes confundem, porque são muitas iniciativas, quem não está acompanhando às vezes não entende o que é o quê. Então, você explicar para a gente qual que é a diferença da Política Nacional de Economia Circular, que a Cici mencionou, que está tramitando no Congresso, foi aprovada no passado, né, no Senado, e está aí aguardando aprovação na Câmara, e esse plano, e a estratégia e outras iniciativas também relevantes que você tem acompanhado no governo federal em relação à economia circular, você que está aí desde o começo do governo acompanhando e estimulando essa pauta, né? E se você puder também esclarecer a diferença entre uma política de governo e uma política de Estado, né? Que foi uma pergunta aqui que o pessoal da rede fez, e em qual categoria que o plano se encaixa. E aí, saindo disso também, quais são os mecanismos que vão garantir a continuidade do plano e como a gente, a sociedade civil, enfim, pode ajudar a garantir que o plano seja implementado e que essas diretrizes sejam mantidas nos próximos governos. E se der tempo, como você está vendo a evolução dessa pauta aqui no Brasil em relação aos outros países da América Latina e do mundo, e qual que você sente que são as nossas maiores oportunidades e desafios. Então, essas foram um pouco as perguntas norteadoras e vamos ouvir o Pedro, que tem bastante a ensinar para a gente. Carla, primeiro, obrigado de fato pelo convite. É sempre uma delícia, um prazer estar com vocês. Não é tão comum a gente encontrar um ambientes tão acolhedores, em que a gente se sinta tão leves e preparados para fazer uma discussão que é complexa, né? A gente está falando não de uma mudança pontual na forma como a gente vivencia o mundo com os problemas sociais e ambientais que a gente tem hoje, mas de fato uma mudança de modelo econômico muito profunda, né? Isso é cheio de complexidade, né? Eu acho que a economia circular ela tem uma ambição de transformar tudo, né? E um desafio de dar passos concretos para uma mudança que é tão profunda e tão estrutural. Eu queria primeiro chamar muita atenção do momento histórico que a gente está vivendo sobre esse tema aqui no Brasil. Não só sobre o tema da economia circular, mas sobre a mudança do nosso paradigma econômico e de sociedade, né? Esse mês a gente está discutindo como que vai ser um plano do governo para que o país faça uma transição de modelo econômico que começou há 200 anos na Revolução Industrial. Isso é muito forte, né? E isso tudo tem sido possível porque tem uma equipe ali no Ministério da Indústria e Comércio e em outros ministérios também que está puxando muito bravamente esse tema por entender que, por um lado, o Brasil precisa dar saltos quantitativos e qualitativos nesse tema, né? Chegou atrasado, vou falar um pouquinho sobre isso. E por outro, porque de fato é uma super oportunidade, né? A gente é um país com uma natureza riquíssima, exuberante, né? Com uma necessidade de ter uma indústria que volte a ser pujante, né? E com qualificação e com pessoas que estão cada vez mais imersas nesse tema, né? Quando a gente começou, primeiro assim, o Brasil está chegando atrasado
chegou atrasado nesse tema, né? Porque ficou estagnado em muitas agendas, né? Quando o atual governo começou, não existia nem o Ministério da Indústria, a gente não tinha política industrial no Brasil, né? Quiçá uma política de economia circular. E quando a gente começou a fazer conversa com o governo, foi muito no sentido de tentar explicar o que é economia circular, né? Metade do governo nunca tinha ouvido falar em economia circular e a outra metade achava que era reciclagem. E quando a gente hoje olha o rascunho do plano, o PL, que vou falar sobre ele, a fala da Cícia que a existência do fórum, um decreto assinado pelo presidente, a gente percebe como que essa construção tem mudado muito rapidamente, né? Eu que trabalho com isso, sinto no meu dia a dia, assim, procuras, pedidos de reunião, muita gente querendo entender, pesquisa acadêmica, né? Isso não tinha 2 anos e meio, 3 anos atrás, 2 anos atrás. Isso tinha, mas começou a pipocar de um jeito que eu confesso que a gente aqui nem está dando muito conta, assim, o que é um sinal muito positivo, né? Então, como é que a gente está hoje, né? A gente tem duas grandes frentes de desenvolvimento de política pública, né? E aí entendendo que a gente tem que construir um novo modelo econômico, né? E que isso só é possível com o governo, com política pública, né? O setor privado sozinho não consegue fazer essa transição. O primeiro é o que está acontecendo no Congresso brasileiro, né? Que é a tramitação de uma lei, de um projeto de lei, que cria as bases do que é economia circular para o Brasil, né? Para o Estado brasileiro e para o Brasil como um todo, né? E que essa definição do que é economia circular, essas diretrizes do que é economia circular, depois se desdobre em ações concretas dos poderes nacional, estadual e municipal. Então tem um PL que cria essa política nacional de economia circular. Então o Brasil vai passar a ter uma norma que orienta essa transição de modelo econômico. Paralelo a isso, o Poder Executivo ou o governo federal entendeu que não fazia muito sentido ficar esperando o Congresso aprovar uma lei para começar a pensar essa transição, porque colocaria o Brasil num lugar de mais atraso ainda, né? E aí, de forma paralela, começou a desenvolver política pública do Poder Executivo, né? Que começou com o decreto do presidente Lula criando diretrizes para os ministérios implementarem políticas de economia circular, né? Criando um fórum para que existisse ali uma lógica de governança dessas políticas, né? E agora o próximo passo vai ser o plano que o governo tá consultando, está querendo ouvir, tá aberto às nossas opiniões. Então, e essa é justamente a diferença de política de governo para política de Estado, né? A estratégia, o decreto do presidente é uma política do atual governo, né? Que, enfim, num cenário que a gente não sabe qual é, daqui num próximo governo pode, de fato, não existir. Acho muito difícil, né? Mas isso é um cenário possível. Política de Estado é quando você cria uma norma que é perene, que é permanente. E nesse caso, uma lei. Então, as duas iniciativas se complementam, né? As duas iniciativas se conversam, até porque o, o, o MDIC, o MMA e outros ministérios fizeram esse trabalho político mesmo de articular o que o Executivo está fazendo com o que o Congresso está fazendo. Então, quando você fala os dois documentos, eles são muito parecidos mesmo. Isso é bom, isso é intencional. É esse o caminho que tem que ser feito mesmo. Então, você tem o Congresso e o Poder Executivo numa compreensão convergente do que é economia circular, né? Qual que é o próximo passo agora, né? E aí acho que a Cícera talvez concorde comigo, assim, a gente sempre acha que o próximo passo é o mais difícil, né? Quando a gente começou a discutir o texto do PL, a gente não imaginava que ele estaria onde está hoje, né? Ele começou a ser discutido no final de 2022, ele foi modificado para ser aprovado no Senado, o texto melhorou muito, foi para a Câmara e teve a urgência aprovada. Então só tem mais uma etapazinha, que é a aprovação
no plenário da Câmara. E depois vai para o presidente sancionar. E tem muita mobilização para que o presidente da Câmara bote em votação para ser aprovado. E isso gente, uma conquista imensa que a gente não pode também não reconhecer. O espaço que criou esse PL foi um espaço que quase 20 PLs foram sugeridos, né? Esse é o único que está à beira de ser aprovado, né? Esse é o único que está para virar política pública de fato. O que mostra, primeiro, assim, o tamanho de como essa agenda se desenvolveu nos últimos 2 anos aqui no Brasil, e também um exercício que muitas vezes é muito desafiador, muito difícil, de ter um texto que é consenso, que é praticamente consenso, que as pessoas olham e se reconhecem. Não é o meu texto ideal, não é o texto ideal da Carla, não é o texto ideal da Cis, não é o texto ideal, mas é o texto ideal dessa convergência de visões que a gente tem construído em economia circular. E isso é muito bacana num congresso muito difícil, num contexto muito complexo, num país muito dividido, a gente está conseguindo caminhar para um tema muito difícil, muito duro muitas vezes, mas que tem tido convergência. O que eu acho que é o desafio agora? É a gente transformar todo esse racional de política pública que está indo num caminho correto em ação concreta, né? E aí eu falo que está indo no caminho correto porque a gente, aí também aprendendo com exemplos de outros países, a gente já partiu de uma base conceitual, uma base regulatória muito correta, né? Então, quando você olha a estratégia e até o PL, eles não enxergam a economia circular como a gente enxergava há um tempo atrás, e algumas pessoas ainda enxergam, infelizmente, como alguma coisa que você tem que dar conta daquela poluição, daquele resíduo que está ali, né? Então, muita gente enxerga a economia circular. Tá bom, os produtos estão no mercado e como é que eu estico um pouquinho o uso desse produto, como é que eu reciclo um pouquinho esse produto, como é que eu aproveito um pouquinho mais esse produto. Isso não é economia circular, né? Economia circular é você redesenhar um modelo econômico, né? A gente tem um modelo econômico hoje baseado numa lógica de extração, né, da natureza, transformação na indústria e consumo muito rápido pelas pessoas, pelas empresas, pelos governos. Então, é sempre uma lógica de extração, transformação e consumo rápido. Economia circular é você inverter isso, é você desenhar produtos, materiais, serviços, para que eles, primeiro, nunca virem poluição, desperdício, resíduo, né? Segundo, que eles circulem na economia da melhor forma, né? Então, esse celular aqui que eu tenho, que eu estou usando para fazer essa conversa, ele já usou energia do planeta, energia das pessoas, esforço. Não faz sentido eu usar ele muito rapidamente e jogar fora e virar resíduo, né? Eu preciso aproveitar ele ao máximo, inclusive retransformando ele em outras coisas, né? Por meio de reuso, reparo, remanufatura e também reciclagem. E também é você produzir isso, a economia circular, de maneira que você não degrade a natureza, não degrade os ecossistemas, mas que você regenere os ecossistemas. Então, uma lógica complexa que a gente precisa botar isso em prática, né? Por que eu considero que a gente está num caminho correto? Porque quando você olha o que tanto o governo federal quanto o Congresso está formulando em termos de economia circular, ele reflete justamente isso, né? Ele reflete que é um novo modelo de produção, de consumo e modelo econômico. E, além disso, o Brasil também, aí muito à frente de outros países que se consideram muito avançados. A gente colocou como parte fundamental dessa estratégia a nossa natureza, os nossos biomas, nossos ecossistemas, no sentido de como é que a gente cria política pública que remodele nosso modelo de produção, não só no chão de fábrica, né? Não só ali no serviço urbano, mas no setor primário, na agricultura, setor extrativista, na floresta. Então, como é que a gente produz, extrai e aproveita o nosso potencial imenso da natureza para produzir de um jeito que regenere essa natureza, não degrade essa natureza, né? Então, esse é o cenário que a gente tem hoje. O que eu acho, que eu convido todo mundo a fazer, né? Se debruçar sobre a consulta pública
e propor ações muito concretas para que o governo viabilize mudanças de como que a gente, ou na sua startup, ou na sua fábrica, na sua indústria, no seu comércio, na sua propriedade rural, como é que você muda o jeito que você produz as coisas para que eles cheguem no mercado já na lógica de economia circular. Eu acho que esse que é o desafio maior, né? Então, olha como é que você faz, né? Você faz uma cadeira, como é que você produz essa cadeira? Como é que é o desenho dessa cadeira? O que você precisa para que essa cadeira seja de fato um produto de uma economia que seja circular, né? Você faz alimento, você tem uma fábrica de castanha. O que você precisa do governo para que a sua castanha não destrua a floresta, mas para que ela regenere a floresta? Eu acho que essa é a pergunta fundamental, né? Você tem uma cooperativa de catadores, né? O que você quer do governo para que aquelas embalagens, aquelas peças que chegam na sua cooperativa já venham de um jeito que você possa reusar e reciclar? Como é que você cutuca o governo para falar, olha, não dá mais para chegar aqui na minha cooperativa um monte de embalagem que eu fico ali tentando aproveitar, me esgoelando para aproveitar 20% dela para reciclagem. Ela tem que chegar para mim 100% reciclável, né? Então, esse é o exercício que eu acho que a gente tem que fazer nesse momento tão importante. Aí, só para fechar aquela rapidinho, o que a gente pode fazer para monitorar, né? Primeiro, a gente tem que fazer um plano muito robusto, né? E aí eu sei que a CIS, a equipe toda, espera isso da gente, né? Mas um plano que de fato seja transformador, né? Não é um plano para replicar o que já vem sendo feito na Lei de Resíduos Sólidos. Aí não precisa de plano de economia circular, né? Para fazer. Oi, desculpa. Voltei, né? Eu acho que o meu ponto aqui a gente tem que cobrar para que seja um plano de fato de economia circular e não que requente ações de gestão de resíduos. Eu acho que esse é um desafio grande. E depois do plano na rua, a gente criar mecanismo para cobrar o governo, ajudar o governo a implementar, enfim. E a gente tem um governo muito propício para isso, né? O presidente Lula fala uma coisa que eu acho muito importante, assim, governo é igual feijão, só funciona na panela de pressão. E eu acho que o que a gente tem feito é isso aqui, tá bom? Obrigado. Obrigada, Pedro. Muito bom te ouvir. Eu sempre fico muito feliz de te ouvir. E, gente, eu queria só ter uma pergunta para vocês dois. Eu sei que a Cici tem que sair, né, Cici? Mas a gente queria só que vocês comentassem, né? Porque muitas pessoas acabam não contribuindo porque acham que não vale a pena, né? Nessas consultas públicas, que não vai ser ouvido. Então, queria... Por outro lado, a gente teve mais de 500 pessoas inscritas para cá. A gente tem aqui mais de 150 agora, né? Que já passaram, saíram, mais entraram. Então, é um comparecimento incrível para o que a gente tem de experiência aqui online. E queria saber, então, que vocês só reforçassem qual que é a importância, o peso desse momento de consulta pública, né? Como essas opiniões vão ser avaliadas, né, e incorporadas, e o que vocês falariam para todas essas pessoas que estão aqui agora e para as que vão assistir depois, né, com a intenção de contribuir para a política pública, para a gente passar também para esse momento de mão na massa, de aprofundar nos eixos. Falar porque eu realmente vou ter que sair agora. Então, não sei se vocês sabem como funciona a consulta pública, mas a gente vai ter que responder cada uma das contribuições que forem colocadas lá. Então, o que eu garanto para você que para vocês é que elas serão analisadas. Então, eu acho que vale a pena sim. Eu acho que a gente achar que não, não vou fazer porque ninguém vai ler. Não é bem assim, não é assim que funciona. A gente tem que, inclusive, responder lá no Participa Mais BR, vai dar um trabalho horroroso, mas a gente tem que responder ali porque foi admitida, porque não foi admitida. Então, eu acho que vale a pena sim, gente. Desculpa, eu vou ter que sair porque eu tenho uma reunião do meu filho agora.
na escola, mas eu queria agradecer mais uma vez, tá? Foi ótimo aqui. Um beijo para todos. Obrigada. Beijo, gente. Valeu. Pedro, quer falar alguma coisa também sobre isso, Pedro? Entendi que é um trabalhão, mas que é um trabalhão que eles querem, né? Acho que faz diferença a gente ter uma participação grande nessa chamada. A minha experiência tem sido muito positiva, assim, o que a gente tem proposto tem tido retorno do governo, né? Falando sim ou falando não, né? Nem tudo é aceito e faz parte do processo democrático. Mas não tenho a menor dúvida, zero dúvida, de que as propostas vão ser avaliadas. Legal. Muito bom. Bom, vamos seguir. A gente vai fazer uma mudancinha, porque como atrasou um pouquinho, a gente também vai tentar ir mais cedo para as salas. A gente vai deixar essa leitura para fazer em cada sala, de cada eixo, tá? Só queria agora fazer esse momento para contar um pouquinho, porque no eixo, justamente, acho que o Pedro falou coisas que eu vou repetir, então nem vou falar tanto, mas uma das coisas muito enfatizadas, principalmente no segundo eixo, é essa necessidade, né, e na fala da Cícero do Pedro também apareceu, de capacitação, de educação, né, tanto do setor público, das empresas, da sociedade civil, né, uma conscientização maior do que a economia circular, para além da questão dos resíduos. E isso é um pouco o trabalho que a gente vem fazendo na ideia circular, aí nos últimos 10 anos, né, desde 2014 que a gente vem atuando. Então, para quem não conhece a ideia circular, eu queria apresentar rapidinho e fazer essa divulgação do treinamento que a gente vem oferecendo, que a gente vai abrir vagas também na semana que vem, que é da onde saiu a rede. Então, a gente para quem não conhece, uma iniciativa de educação e inovação para a economia circular. A Leia, que é minha cofundadora, e a gente começou a atuar em 2014, e a gente fundou a Ideia Circular em 2015, num momento em que ainda ninguém tinha muito ouvido falar, quase, em economia circular por aqui, e agora a gente vê, 10 anos depois, né, esse tema está chegando onde ele devia, que é esse centro das discussões, né? A gente também está vendo pipocar e recebendo cada vez mais consultas e interesse. E realmente, como o Pedro falou, é muito focado ainda às vezes em resíduos, em reciclagem. A nossa abordagem, ela é bem diferente também, ela é inspirada no pensamento Cradle to Cradle, que significa do berço ao berço, é uma das principais bases teóricas da economia circular, e que traz essa proposta de que, em vez de focar só nessa ponta do descarte aí, dos resíduos da nossa economia linear, a gente tem que redesenhar justamente o nosso sistema econômico para pensar desde o início no desenho dos produtos e dos sistemas para facilitar a circulação do valor com qualidade, entendendo os materiais como nutrientes, tanto para o ciclo biológico, né, aí à esquerda dos materiais renováveis e produtos que vêm da terra e voltam para a terra, então que precisam regenerar os sistemas naturais, quanto no ciclo técnico aqui à direita, onde a gente vai manter os materiais não renováveis em circulação, sem contaminar a biosfera, mantendo aí o valor deles como nutrientes técnicos, né, para a nossa indústria, não só pela reciclagem, mas também e preferencialmente pelo reuso, redistribuição, compartilhamento, reparo, remanufatura. Isso está no plano, né? Está muito presente, eu acho que ainda bem. E só para mencionar que esse gráfico ele foi co-criado também com o Michael Braungart e William McDonough, que são os autores do livro, e inspirado nesse pensamento do berço ao berço, né, pela agência deles em parceria com a Fundação Ellen MacArthur e a McKinsey. E a gente teve a honra, assim, de ter essa experiência, a Lei e eu, de ter trabalhado por muitos anos com o professor Michael Braungart, que é um engenheiro químico alemão, que é coautor desse livro e do pensamento Cradle to Cradle. E ao longo desses anos, a gente vem trabalhando em parceria com várias outras organizações, né? Foi um prazer também participar das mesas do MDIC, no ano passado, de estar com o Pedro no GT do Conselhão também. E a gente também atuou no ano passado, pode passar, Lucas, que eu vi que você tinha passado, como consultoras no G20, do eixo de economia circular e resíduos, que foi proposto pela presidência brasileira, com essa ideia de uma economia circular inclusiva, e que a gente também vai lançar muito em breve, com base nesse trabalho que foi feito durante o G20, esse guia de economia circular inclusiva para cidades e regiões, que está sendo feito em parceria com o Ministério do Meio Ambiente. E a gente também tem, ao longo desses anos, desenvolvido nesse trabalho de educação, de comunicação sobre economia circular, várias publicações digitais gratuitas, né? A gente tem um blog também, que tem, hoje em dia, o maior acervo de conteúdo em português sobre economia circular,
tem mais de 100, 130, 150, não sei, artigos originais. E a gente tem esse treinamento pioneiro, que é um treinamento de aprofundamento e aplicação desses princípios, que foi o primeiro curso de economia circular do Brasil e ainda continua sendo o único inspirado na metodologia do berço ao berço e nessa ideia de aplicação mão na massa, né? Como o Pedro falou, né? Como a gente cria uma cadeira pensada para a economia circular, como a gente pensa a nossa castanha de uma forma regenerativa. Então, a ideia é olhar muito nessa materialidade, muito na prática, né? Por isso que a economia circular na prática. E a gente já formou mais de 500 profissionais de várias áreas, já inspirou vários cases inovadores de bicicletas, sapatos, produtos de limpeza, cadeiras. E foi desse curso que saiu também a Rede Nós, né? Que é esse ambiente maravilhoso, que também tem 3 anos gerado muitas discussões. Pode passar, eu acho, Lucas. Pode passar. Então, esse é o treinamento. A gente vai colocar aqui já tem a Luciana, já tem gente que fez. Legal, a Paula, a Luciana, recomendando aqui no chat. Tem bastante gente que participou com a gente. Então, esse é um QR Code, mas a gente pode colocar, acho que o link também no chat, que a gente vai justamente pensando, né, nesse momento. A gente tem o Fórum Global de Economia Circular chegando para fazer no Brasil. Acho que é um momento que a gente precisa cada vez mais de pessoas capacitadas, inspiradas e com critérios para colocar esses princípios em prática. Então, o curso, ele pode passar, Lucas, ele tem esses 3 módulos. Não, pode ficar aí. Entenda, desenhe, transforme, e que é mais ou menos essa ideia de primeiro entender a base desse pensamento circular, então você precisa ter um aprofundamento e realmente entender por que ela é diferente dessa lógica mais tradicional da sustentabilidade, para depois pensar em desenhar e ter critérios para o desenho circular de projetos, de objetos, e para depois pensar em como colocar isso em prática e criar novas conexões. Então, são mais de 24 aulas online, tem... Vocês estão me ouvindo? Beleza. Pareceu que minha internet estava instável. Tá dando para ouvir? Sim, sim. Sim, ótimo, obrigada. Todas as aulas têm os áudios, têm as transcrições para baixar, para ouvir, para consultar, e cada aula tem exercícios mão na massa para colocar em prática o que a gente está trazendo, para não ficar só na teoria, por isso que a gente fala que a economia se faz na prática. E a gente termina esses exercícios com um mapa de percurso no final do curso, que é para justamente identificar onde cada um está nesse processo da economia circular, qual que é a intenção, onde quer chegar, como mapear esse caminho de que outros atores precisam para essa transformação. E, além de tudo isso, a gente tem também encontros, dúvidas, tanto teóricas quanto de aplicação, e vamos ter acesso também, como bônus, acesso aos encontros da Rede Nós e a todo o acervo de encontros e iniciativas da Rede Nós até agora. Então, basicamente é isso. Quem tiver interesse, no link que eu acho que colocaram no chat, a gente tem, agora não estão abertas as inscrições, mas dá para entrar na lista de espera, e quem está na lista de espera vai receber as informações antes, vai ter acesso a alguns bônus que a gente vai fazer para as primeiras inscrições. Quem está cadastrado aqui, a gente vai também mandar a divulgação, vai avisar quando abrirem, mas quem estiver na lista de espera fica sabendo antes e tem mais acesso a esses bônus. E a gente vai fazer também, dessa vez, acho que é o valor mais acessível que a gente já fez, justamente para mais pessoas terem acesso. Então, fica o convite. Foi feito o jabá aqui do bem, divulgação dela, que também é uma colega que tem aí também, nesses anos todos, atuado maravilhosamente, né, puxando essa transformação, fazendo com as empresas, com o Hub de Economia Circular. Acho que ela vai contar um pouquinho, e está lançando um guia de comunicação que a gente achou que era bem sincrônico, bem relevante. Então, convidar a Bia para apresentar e falar, e na sequência a gente já vai para as salas, tá bom? E para vocês também terem a oportunidade de baixar esse material que está sendo lançado agora. Então, estamos falando da Bia de comunicação para a economia circular. Estou na escuridão
pessoal. Nossa, você também está nesse vídeo. Vocês estão me ouvindo, Carla? Pelo menos consegui me conectar aqui um pouquinho. Vamos ver se vocês conseguem me ouvir. Vou fazer assim, ó. Saiu do carro. Parabéns a todos aí. É muito relevante esse momento, a necessidade da gente estar se unindo, né? Unindo esforços para discutir esse tema. E obrigada aí pelo convite, pela oportunidade da gente trazer aí também esse nosso guia, que ao longo desses 10 anos ó, de Exchange for Change, 5 anos de Hub, a gente viu que um dos elementos chaves para avançar é a comunicação. Então, tem a comunicação interna das empresas, a comunicação externa, a comunicação com o governo, e por isso a gente fez uma das temáticas, e o cachorro está acompanhando, né? Vocês estão acompanhando o cachorro aqui também comigo, né? Latindo. Esse não dá para pagar. Então, a gente achou que era oportuno debater esse tema numa reunião do Hub, e a gente fez um guia que contou com 6 especialistas para trazer também essas visões. E aí eu queria, então, trazer isso... não, você que tem que passar, ou eu que tenho que passar? Você que tem que passar, né? A gente fez, a gente está aí... Lucas que está passando. Pode falar. Tá. Passar. A gente está aí se preparando, né, para o Fórum Global de Economia Circular. Então, não sei se vocês falaram, eu perdi uma parte aí que eu estava tentando me conectar aqui. O plano de ação vai ser divulgado no âmbito do Fórum Nacional, no Fórum Global de Economia Circular em maio, e o Brazilian Circular Hotspot foi um pré-evento do Fórum Global que a gente fez em Recife, e contamos com a participação da Carla, teve 706 inscritos, mais de 3 dias de debate. E olha que bacana, uma das mensagens é justamente a necessidade de ter eventos como esse, painéis de debate, lives, para engajar cada vez mais as pessoas, porque não só de política pública e investimento, a gente precisa também rever valores, atitudes, comportamento, ter esses ecossistemas de colaboração. Então, a Carla trouxe justamente essa experiência do estudo de economia circular inclusiva, como uma necessidade da gente ter todos esses atores juntos trabalhando. E aí pode passar para o outro slide. Então, isso aqui era só para destacar aí a participação da Carla. E nesse guia, a gente trouxe uma linha do tempo, que eu acho que muita gente questiona, né? Mas o que é o plano? O que é a estratégia? O que é a política? Qual é a ordem disso? Né? O que vem primeiro? Então, nesse guia de comunicação, não só a gente fala da comunicação, mas a gente traz todos esses elementos chaves para as empresas e para as pessoas, para os empresários, empreendedores, estudantes, profissionais. Só um minutinho, vai para trás. Se capacitarem e entenderem. Então, o guia é como se preparar para a economia circular. Então, aqui a gente vê que lançou a política, da política veio a estratégia, então o plano é resultante da estratégia. E uma das entregas foi o Fórum Nacional de Economia Circular, que teve a primeira reunião em fevereiro e vai ter agora a segunda reunião para logo um pouquinho antes do Fórum Global. Então, pode passar. Então, o guia, ele traz essa provocação. Qual o papel da comunicação? Né? Manter o status quo ou inspirar para a ação? Pode passar. Então, a gente destaca as 3 dimensões da comunicação, né? A empresarial, com a sociedade, o consumidor e com o governo. Então, a gente fala da importância dos eventos, o que a gente vê na prática, né? A gente tem ferramentas, a gente tem conhecimento, e esse curso que a Carla traz é super importante para cada vez mais a gente estar com esse alinhamento conceitual, entendendo essa governança necessária, né? O papel da liderança, e ver a economia circular como uma alavanca para as ações climáticas. Então, pode passar. Esse guia traz toda essa visão, né, de como se preparar,
como engajar para transformar, o letramento do mercado, a necessidade do letramento e essa conexão da economia circular na COP30. Então, a gente pegou esses 6 temas e chamamos 6 especialistas para também responder alguns questionamentos, para trazer um olhar prático para o mercado se preparar para essa transição e para o Fórum Global. Então, temos aí o Lucas e a Cici representando o governo, e aqui tem o QR Code para vocês baixarem e divulgarem. Então, obrigada aí, Carla, por essa oportunidade da gente divulgar esse guia nesse âmbito, que acho que tem total sinergia, e vamos todos juntos, né? Capacitando cada vez mais gente, entra lá na consulta pública e ficamos aí à disposição para continuar essa jornada aí, todo mundo junto. Acho que era isso que eu tinha para trazer para vocês. Muito obrigada, Bia. Obrigada. E lembrando que a Bia também participou, né, representando o IBEC, do fórum dessa construção do plano no eixo de financiamento, né, Bia? Legal. Exatamente. A grande pergunta que Então, todo mundo faz, né? Como é que vai financiar a transição, né? Sai o dinheiro. Exato. Muito bom. Gente, então, ó, todo mundo tentou, agora a gente vai passar para a parte mão na massa, da gente discutir aqui os eixos, a gente ainda tem 40 minutos, vai rolar. Então, a gente não vai fazer uma leitura mais detalhada para a gente poder ter mais tempo mesmo de contribuição. Espero que todo mundo tenha conseguido, vocês têm que acessar o Gov, assim, vamos colocar de novo, gente, no link, no chat, o link da consulta pública. Quem não conseguir, é que eu falei, né? A gente não vai conseguir ajudar todo mundo, mas basicamente você teria que clicar no Gov, pela consulta pública, clicar no Gov, fazer a seu login. Às vezes tem que fazer um cadastro e voltar para o link da consulta pública, tá bom? E aí, então aqui, né? Entrar com o Gov. E aí, Agora está falhando. Carlinho, Ana, vocês conseguem explicar? Sim, acho que é a chuva lá, né? Então, depois que a gente entra pelo Gov, a gente tem, eles têm pedido agora alguns dados para a gente acessar. A gente completa o nosso cadastro, depois a gente vai para o link que foi colocado aqui no chat agora. Então, é simples, não tem complicação. E se a gente não conseguir ficar logado, a gente pode anotar até no caderno as contribuições de cada eixo, de cada ação. Cada ação tem uma numeração, a gente anota qual é o número da ação e depois, amanhã, a gente tenta abrir. E aqui está mostrando, ó, que o próximo passo é, quando a gente abrir o plano, a gente vai ter o nome do eixo, a descrição do objetivo, logo abaixo a ação. Na esquerda, a gente tem uma numeração, tá vendo? Número 1. E na direita, no cantinho da direita, tem um balão. Para a gente contribuir, é só clicar no balão e fazer o registro das contribuições. E para não esquecer, é só anotar a numeração que está do lado da esquerda, para saber qual é o lugar certinho de cada contribuição. Aqui é só mostrando o que a gente precisa adicionar de informações na hora de contribuir. Pode passar, Lucas. E aí, agora a gente vai para as salas de discussão. A gente vai só fazer uma leitura de cada voltei. eixo. Voltou? Boa. Nossa, gente, é com emoção, né? Um sem luz, o outro sem. Agora caiu minha rede aqui, mas parece que voltou. Boa, mas que bom que estamos em equipe aqui, né? Então, bora, né? Eu acho que é só ler, Você então, quer, quais vão quer... ser os eixos. Pronto. Pode ler. Cada pessoa quem vai facilitar, lê o seu, né? Isso. Boa. Então, espero que os deuses aqui da internet permitam. Eixo 1, criar ambiente normativo e institucional favorável à economia circular. Eixo 2, fomentar a inovação, a cultura, a educação e a geração de competências para reduzir, reutilizar e promover o redesenho circular da produção. Eixo 3,
reduzir a utilização de recursos e a geração de resíduos de modo a preservar o valor dos materiais. Eixo 4, propor instrumentos financeiros de auxílio à economia circular. Eixo 5, promover a articulação interfederativa e o envolvimento de trabalhadoras e trabalhadores da economia circular. Então, agora, acho que a ideia é a gente ir para as salas, e nas salas a gente vai fazer uma leitura juntos de cada um dos eixos, e parando para conversar, né, sobre cada um, ver se tem coisas que saltam mais, que poderiam estar lá, ou que estão estranhas ali, e a gente também ter alguns tempos, ter momentos para cada um ir fazendo as suas contribuições diretamente lá na plataforma, para a gente garantir também que a gente saia daqui tendo contribuído com o plano. E eu acho que para quem também não quer criticar, não está assim, não se sente à vontade, eu acho que só também entrar e falar, nossa, gostei muito disso, acho isso super importante, eu acho que é uma contribuição que eles vão gostar de ler, e ajuda a gente a trazer também essa participação maior, tá? Então, só pensar isso, que não precisa ser uma crítica super informada, específica, mas também se não tem nada para sugerir, pode também apreciar o trabalho ou coisas que vocês acharam importantes que estão lá.